Bom dia, meninos! Hoje nós vamos fazer uma aula da matemática financeira. Então, quem inventou o dinheiro? Então, preste atenção nos slides e no vídeo que vai ser postado. Dona Lúcia estava colhendo cenouras para sua horta quando percebeu que havia mais cenouras do que ela podia imaginar. Foi aí que comentou com Bento, seu filho: Nossa, se ainda vivêssemos na época do escambo, eu teria muita cenoura para trocar. Como Bento não entendeu nada, perguntou: Mãe, o que é escambo? Escambo, explicou Dona Lúcia, é a forma como as pessoas compravam e vendiam antigamente. Então, meninos, no slide 3, vocês vão ver uma charge e logo abaixo tem um link. Pede o papai ou a mamãe de vocês para ajudarem a acessar esse link antes de continuar com a nossa aula. Assista o vídeo, viu? Então, de acordo com o vídeo, naquele tempo não havia moedas ou dinheiro como chamamos hoje. As pessoas trocavam aquilo que produziam a mais por quilos que elas não produziam, mas que precisavam. Dessa forma, os bens não tinham um valor definido. Acredite, esse tipo de comércio que existiu no início da civilização pode ser praticado ainda hoje em locais distantes das cidades ou de difícil acesso. Pessoal, então vocês sabem o seguinte, que pelo escambo não tinha preço daquelas mercadorias, tudo era feito apenas por troca. Bento lembrou que fazia isso com os brinquedos pelos quais já não se interessava mais. Eles o trocava com os amigos, mesmo saber quanto valiam. E era exatamente isso que acontecia no escambo. Eles não tinham preço, então eles trocavam porque precisavam, que estava necessitando. Exemplo, se a minha fazenda produzia açúcar, eu poderia trocar com quem estava produzindo trigo. Então era assim que era antigamente as nossas trocas. Mas, mãe, como chegamos até o dinheiro? Um longo caminho, Bento. Muitas mercadorias foram usadas como moedas e passaram a ser muito procuradas. Então, houve época em que o gado bovino foi considerado como moeda. Depois veio o sal, que possuía um alto valor, não só por ser um produto de difícil extração, mas também por ser muito usado na conservação dos alimentos. Pois é, né, galera? Então, antigamente não tinha geladeira igual nós, né? Nossos tempos de atual agora. Então, o que eles usavam? O sal para conservar a carne, alguns alimentos cozidos. Você sabia que a palavra salário, do latim salarium, nasceu nessa época devido ao fato de uma porção de sal ser utilizada para pegar os soldados na Roma antiga? Puxa, nunca imaginei. Então, o sal era de alto valor naquela época. Pois é, a criação de uma moeda metálica com um valor padronizado pelo Estado coube aos gregos do século. Que século é esse, meninos? Nós já estudamos isso no começo do ano, né? No século 7 antes de Cristo. Após a descoberta do metal, surgiram as primeiras moedas, parecidas com as atuais, em que o peso e o valor eram definidos e possuíam a marca de quem as produziu, uma forma de garantir o valor. Mas por que o metal, mãe? Era o metal por apresentar vantagens, como a possibilidade de se guardar, facilidade de transporte, beleza, raridade. O metal foi eleito como o principal padrão de valor. Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moedas foram o ouro e a prata.
Esses metais foram utilizados não só pela sua raridade, beleza, resistência à corrosão ou pelo valor econômico, mas por antigos costumes religiosos. No início da civilização, os sacerdotes da Babilônia, estudiosos da astronomia, ensinavam o povo a existência da estreita ligação entre o ouro e o sol e a prata e a lua. Isso levou no poder mágico esses metais e nos objetos com que eles eram confeccionados. E no Brasil, existiu outra moeda sem ser essa de metal? Sim, o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o tabaco e tecido serviam como moeda nos séculos 17, devido à quase inexistência de dinheiro no país. Mas vamos voltar para hoje no século 21. Como você acha que estamos usando a moeda hoje em dia, Bento? Bento parou para pensar e percebeu que, pelo fato de hoje existir uma moeda como referência, o que existe passa a ter preço, uma medida de valor, o que não acontecia no passado. Hoje, sabemos o quanto de dinheiro é necessário para comprarmos o que queremos. Então, hoje em dia, né, pessoal? Não é o uso mais de escambo. Hoje nós temos uma moeda e uma mercadoria, que cada mercadoria tem o seu preço. Percebeu também que a existência de uma moeda permite assumir compromissos de pagamentos futuros, sem depender de uma mercadoria para trocar. Mãe, hoje nós usamos o dinheiro para comprar tudo o que precisamos, igual antigamente, só que ter uma moeda nos permite entrar em dívidas com maior facilidade. É mesmo, Bento. Isso não acontecia no passado. Não tínhamos o banco. Aliás, o nome banco foi dado pelos romanos, que se referia a uma mesa para a troca de moedas. Sabe o que mais, mãe? Depois da criação da moeda, ficou mais fácil cobrar impostos. Isso mesmo, Bento. Então, sexto ano, o objetivo do nosso conto é apresentar como as compras eram realizadas no passado, bem como explicar o motivo da possibilidade de se dar o preço aos produtos oferecidos, já que a moeda de troca utilizada era baseada em mercadoria ou serviço. Então, veio aí, né, meninos, a importância do preço. Porque imagina a gente hoje em dia trocar farinha pelo açúcar ou farinha pelo pacote de feijão. Não ficaria injusto? Então, a criação da moeda possibilitou a organização do mercado, permitindo aos compradores e vendedores saberem o valor de cada produto. Mas a necessidade de ter algo para vender ainda era determinante para o recebimento da moeda. Então, é aí o surgimento do quê? Do nosso dinheiro. Como que o nosso dinheiro serviu? A importância do nosso dinheiro para a sociedade e saber, como nas aulas passadas sobre matemática financeira, saber economizar para nunca faltar. Então, por isso que temos o quê? Saber a importância do dinheiro para a sociedade.